Paz, meus irmãos, Shalom, graça a todos. Hoje eu vou gravar a 7ª aula, né? Nós estamos estudando sobre cargos e ministério, distinguindo cargos e dons, né? Mas a nossa aula é sobre ministérios, dons ministeriais, né? A nossa 7ª aula hoje, ela se refere como se estabelece um presbítero, ou seja, um pastor, ok? O primeiro ponto que eu quero ressaltar é a escolha segue critérios. Para você escolher um pastor, a primeira coisa é o Senhor quem escolhe, né? Mas o pastor local, ele tem o poder de estabelecer, né? Ele tem o poder de estabelecer, a autoridade de estabelecer cargos ministeriais. E o pastoreio local pode separar pessoas designadas com o coração voltado ao pastoreio e sim os estabelecê-los para funcionar e trabalhar no corpo de Cristo, ok? Então a primeira coisa é a escolha, ela segue critérios, que está em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 7, né? Que você vai encontrar ali, diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira, ou seja, se alguém deseja, busca o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. E assim vai indo até o versículo 7, ok? Ele vai dando algumas qualificações, algumas precisa existir, né, dentro do homem de Deus, né, do homem que busca o pastoreio, trabalhar para o Senhor, servir o reino de Deus no seu chamado, algumas qualificações, como se você fosse entregar um currículo, se você for melhor desenvolvido, você tem mais chances de alcançar a vaga, ok? Então, existe um critério para você se tornar um pastor, para você desenvolver o seu chamado, para você ser desenvolvido para a obra do Senhor, ok? Então, existe alguns critérios, né? Que são essas coisas que o Senhor, que a gente encontra em 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 até o 7. É bom você ler e meditar em cada uma delas, certo? O segundo ponto é: cada igreja local tem os seus próprios presbíteros. Atos capítulo 14 e versículo 23. Vamos ler rapidamente para a gente conseguir desenvolver. Atos capítulo 14, versículo 23. Diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, ou encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, cada igreja local tem o seu grupo ministerial, como nós aqui. Vocês estão sendo treinados, desenvolvidos, né? Eu estou liberando equipamento, a palavra é um equipamento, né? O ensino é um equipamento. Então, eu estou equipando vocês com o conhecimento, certo? Então, cada igreja tem o seu local, cada ministério tem a sua forma de selecionar os seus presbíteros, ou seja, fazer a eleição, né? O primeiro ponto é depois de oração, com jejuns, e buscar com certeza os conselhos, né? As qualificações, que é o que eu falei agora na aula passada. Agora nesse momento que eu estava falando aqui, certo? Terceiro ponto que eu quero ressaltar: a autoridade vem de quem já possui. 1 Tito, vamos ver lá em Tito. Tito foi um discípulo de Paulo, né? Juntamente com Timóteo. Vamos lá em Tito. Tito capítulo 1, né? Vamos ver. Tito capítulo 1, versículo 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses
em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Aqui Tito está falando, né? Falando da autoridade e da unção que Paulo transfigurou para ele. Paulo transferiu uma unção para Tito, para ele poder o quê? Colocar em ordem restantes, né? Ele colocasse em ordem o quê? O ministério, a igreja, né? A igreja. Ele está falando ali, claro, ó, te deixei em Creta, a igreja de Creta, né? Da cidade. Então Paulo deu a autoridade e unção que ele já recebeu do Senhor. Ou seja, Paulo transferiu sobre Tito a unção para que ele pudesse fazer o quê? Pastorear a igreja, né? Em cada cidade que ele foi, e constituir o quê? Presbíteros, pastores, conforme ele tinha feito. Isso é poderoso, olha só. A unção que você honra, ela sempre volta para você. Se você honrar a unção que te cobre, que te ajuda, que te auxilia, que te dá entendimento, que te dá o pão, a unção que está sobre a vida daquela pessoa, ela vai ser passada para você através da honra. Não através da bajulação, mas através da honra. O que é honra? Um respeito muito profundo. Entende? Então a gente precisa aprender sobre honra também. Aqui Paulo está falando isso aí. E o quarto ponto, né, que é importante a gente ressaltar, pelo presbítero local ou extralocal, com imposição de mãos e profecia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, você vai ver Paulo falando que ele designou Timóteo, né, ao ministério através de uma imposição de mãos. Então esse é o quarto ponto que a gente ressalta, como que se estabelece um presbítero. Primeiro ponto, tem seus critérios, né? Tem as qualificações, lembre disso. Depois vem, cada igreja tem os seus próprios critérios, suas próprias formas de escolher os seus presbíteros. Terceiro, a autoridade vem de quem já possui, ela é transferida através da honra. Quando você se põe debaixo, quando você se submete à unção, ela é passada por você. Lembra de Elias e Eliseu? Eliseu serviu Elias toda a sua vida. Eliseu serviu Elias toda a sua vida e no final ele recebeu uma unção 2 vezes maior, dobrada. A unção para servir e a unção para manter, para ser cuidado por ela, para viver, ok? O último ponto é através da imposição de mãos. Quando a gente ora e impõe, estabelece, né, a igreja local como um pastoreio. Amém? Forte abraço, Deus abençoe. Essa é a nossa 7ª aula.